Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Vou falar um estudo que eu fiz, comparativo dos governos militares de 64 a 85, do Fernando Henrique do Serra de 95 a 2002, do governo 1 e 2 do Lula e o primeiro mandato da Dilma até 2014. Eu tirei de 2014 para frente porque teve uma crise política, e eu também desconsiderei assim, governos relevantes sem apoio, igual o do Itamar, Franco, Collor, Sarney, Temer. Eu fiz um estudo que o objetivo do estudo era comparar as alas que têm mais apoio da população, os militares, os tucanos, petistas e os bolsonaristas. Eu peguei dados econômicos e sociais que eu considero mais relevante para o país, Eu não favoreci nenhum lado nem o outro. Tem coisas boas e ruins de todos os governos, tem o lado positivo e negativo, E é isso, vamos lá. Bom, o primeiro do estudo, é a taxa de desemprego. Eu considerei, os militares eles saíram em 85, foi 5%, 5,3%, tem um erro ali. FHC 2003 eles entregaram com 12%, o final dos tucanos. A Lula e a Dilma em 2013 entregou 4,6%, E o Bolsonaro agora em 2021, 14,7%. Bom, a gente tem que levar em consideração, igual eu escrevi no artigo escrito, do Chester News, que a gente está vivendo uma pandemia. Ou seja, a gente tem que levar em consideração que o Paulo Guedes fez quase 800 bilhões para conter o desemprego. A economia do Brasil foi uma das que menos caiu. Então, assim, a gente tem que levar em consideração isso. Praticamente o Fernando Henrique entregou uma taxa de desemprego quase próxima a uma pandemia, por exemplo, para se ter uma noção. E os militares e o governo até 2013, 2014, os militares e os petistas entregaram mais ou menos ali uma taxa de desemprego baixa, os economistas falam que até 5% mais ou menos é taxa de quase pleno emprego, mais ou menos. Bom, a taxa de desemprego é totalmente relevante para a gente ter comparações objetivas, dos governos. Eu acho assim, eu sou contra o radicalismo, acho que a gente não tem que idolatrar nenhum tipo de governo. A gente tem que, eu pelo menos voto dessa forma, da forma mais racional possível. A gente tem que deixar a emoção, paixão do lado e ver o que cada governo entregou ou não. Porque na verdade os governos eles devem servir à população, à sociedade e não o contrário. Bom, um outro fato relevante, econômico e social é o salário mínimo, em reais. Os militares é R$ 218, os tucanos entregaram R$ 200 mais ou menos. O Lula e Dilma em 2014, R$ 724 o salário mínimo. E agora o atual que foi aprovado para o ano de 2022 é 1.147 do Bolsonaro, O que já dá para ver desses dados é que nos militares na FHC era bem baixo o salário, os governos petistas valorizaram o salário mínimo e o Bolsonaro manteve essa questão de valorizar o salário mínimo, dadas as circunstâncias de pandemia, óbvio, e do alto endividamento que ele pegou o país. Outro dado relevante, que os mais jovens talvez não passaram por isso, foi a questão da dívida externa em relação às reservas, Eu queria deixar claro que eu fiz esse estudo muito sério. Eu peguei de fontes assim do IBGE, igual esse, por exemplo, é do IBGE, Banco Central, Tesouro. Eu peguei do UOL Economia. Eu peguei só dados que eu considero confiáveis, Se tiver algum erro, não foi intencional, é da fonte que eu peguei, mas deu muito trabalho fazer esse estudo. Eu quis comparar objetivamente. Bom, os militares entregaram essa relação dívida externa PIB 825%. Ou seja, eles evoluíram muito o país, mas entregaram uma dívida externa muito alta. No Fernando Henrique, nos tucanos, entregou com 557%. Os petistas entregaram essa relação 81%. Eles praticamente acabaram com o problema da dívida externa, que era uma coisa muito... era um problema antigo do Brasil que fazia a gente ter várias crises, assim. A dívida externa torna o país refém de fluxo de capitais estrangeiros. Isso a gente, graças a Deus, não tem mais.
E aí subiu um pouco, 164% no Bolsonaro, mas igual eu falei no Chester News escrito, quem quiser ver o artigo escrito que eu explico melhor lá, e que realmente a dívida externa não é um problema mais relevante, que os investidores nem se importam com isso na atualidade. O produto interno bruto, né, é um dado muito relevante. Os militares entregaram o Brasil na nona posição em 85, nos top 10, né? Só que é um fato muito relevante que o Brasil era mais estava atrás do 40º lugar, 43º praticamente maior economia do mundo. E eles entregaram como o nono. Então os militares tiveram um papel essencial de construir infraestrutura, fizeram várias obras que fez o Brasil saltar da posição 40 e pouco para a nona nos top 10. No FHC entregou o Brasil na 15ª maior economia mundial. Lula e Dilma, até 2014, até no auge do petismo, o Brasil chegou à 6ª maior economia. Foi o recorde aí da posição do Brasil no PIB mundial. E agora a gente, assim, graças à desvalorização do dólar, a gente está em 13º. Então, assim, se o Bolsonaro vai entregar mais ou menos próximo ali do que os tucanos entregaram do Fernando Henrique. O salário mínimo. Eu peguei de várias fontes, né? Exame, DIEESE, IBGE. Os militares entregaram em 85 49 dólares. Os tucanos, o Fernando Henrique, entregou com 86 dólares. A Lula e Dilma, no auge do petismo, foi 305 dólares. E agora, no Bolsonaro, com o dólar a R$5, está 192 dólares. Esse fato econômico social é muito relevante porque mostra o poder de compra da população, né? E esse dado é muito importante porque mostra quanto que um país tem de poder de compra. O outro item do vídeo... Não, pode ficar. Não, já vou. Tá bom. Valeu. Valeu pela cabana também. Valeu. Outro item mais importante são os recursos habitacionais, né? Um país que tem déficit habitacional muito grande, assim, várias pessoas que são ricas não se importam, né? Já tem várias residências, mas enfim, para milhões de brasileiros esse dado é muito relevante. O nosso país tem uma tradição de construir, né, através de programas governamentais, casas para as pessoas carentes que não têm condições de ter um imóvel próprio. Os militares, né, criaram um sistema nacional. Eu fiz uma pesquisa bem ampla antes de coletar esses dados. Eles fizeram, inclusive, o começo lá do sistema da Caixa de habitação. Foram os militares que criaram essa estrutura e entregaram 6 milhões de residências. Entregaram no sentido de ou viabilizar ou não entregaram necessariamente a casa em si, mas o financiamento ou viabilizaram esses 6 milhões de residências. O FHC fez 1,7 milhão e o Lula e Dilma, eles fizeram muito marketing do Minha Casa Minha Vida, né? Só que entregaram menos ainda que os tucanos, 1,2 milhão. E o Bolsonaro entregou menos de 1 milhão até o momento. Eles criou um programa que chama Casa Verde Amarela, não chegou nem a 1 milhão. Então, se o governo terminar, vai ser o menor valor aí, tanto dos militares, dos tucanos e dos petistas. Bom, outro dado muito relevante é o juro da dívida pública, né? Esses juros chama Selic. Na época dos militares está sem dados, porque não tem como comparar esses dados com a época dos militares, então eu deixei ali um ponto de interrogação no estudo. Mas o Brasil sempre sofreu com juros muito altos. Além da inflação alta, a gente conseguiu acabar com a inflação, mas os juros da dívida pública era muito alto, muito mesmo. Então, assim, o Fernando Henrique entregou em 2003 com 25% a taxa Selic. Lula e Dilma em 2013 estava a 10%. E o Bolsonaro agora em 2021, recente, ano passado, estava entregando 4%. Isso é uma conquista da equipe econômica, do Paulo Guedes, né? O Brasil sempre quis ter um juros baixo. Isso economiza bilhões, enfim. Um país com juro muito alto, ele tem um lado bom de atrair muito capital, muito investimento especulativo, mas ele baixa o dólar, mas aumenta a dívida. Então, assim, para a saúde do país, é bom que o juros seja baixo, é uma conquista aí do governo atual. Acesso a veículos, né?
Isso é um dado muito importante, que é, né, porque para a maioria das pessoas ter uma casa e ter um carro é a questão econômica mais relevante, você ter onde morar e ter como se locomover com certo conforto. Então, na época dos militares tinha 7,3 milhões de veículos só, quase nem, né? Só que na época dos militares também a população era cerca, acho que de 80, 100 milhões de pessoas, eram menos também, a população era menor. O Fernando Henrique entregou a frota circulante de 25, 24 milhões ali de veículos. Com o Lula e Dilma passou para 50 milhões e agora com o Bolsonaro está uns 60 milhões mais ou menos. As reservas internacionais são muito relevantes, né? Na época dos militares elas eram quase inexistentes, 27 bilhões de reais só. No Fernando Henrique, 21 bilhões. Então, era as reservas, a falta de reservas internacionais era apontado, segundo os especialistas, o motivo do Brasil ter várias crises externas, né? A dívida externa alta e crises, enfim. O Lula aumentou para 375 bilhões, o Lula e Dilma, os governos petistas. E agora no Bolsonaro chegou a 2 trilhões de reais as reservas. Então, assim, isso é um dado muito bom, né? Uma continuidade boa, porque o país tem uma reserva alta, blinda o país de crise e leva a gente, a nossa economia, a um patamar mais elevado aí. Então, esses são os dados nessa questão. Um dado muito importante mesmo é a relação da carga tributária. A carga tributária em relação ao PIB, né? É o tanto de riquezas que o país tem e o dívida que o governo tem. Todos os países têm esse indicador, é muito importante. Os militares em 85 entregaram com 24%, o tucano Fernando Henrique com 32%, aumentou um pouco. Lula e Dilma chegou a 36% em 2013, ela aumentou mais ainda, né? No final do governo. Esse dado aqui, ele reflete ali 2014 mais ou menos, né? Talvez seja até quase uns 40% no final mesmo, 2017 da Dilma. E agora o Bolsonaro com o Paulo Guedes, ele estancou o aumento da dívida, né? Cancelou o aumento dos funcionários públicos, o Temer criou o teto também. Não é que eu estou omitindo os dados, mas é que realmente aconteceu algumas coisas ali que o Paulo Guedes conseguiu fazer reformas ali e a diminuir a carga tributária. Agora em discussão na atualidade, né, em 2022, 2021 agora, eles estão discutindo uma reforma tributária aí que talvez diminua a carga tributária ainda mais. Isso é importante também, porque a economia, o tanto que as pessoas, as empresas pagam de impostos, influencia também a riqueza do país. Bom, isso aqui é a Ibovespa em dólar, dolarizada que chama. Ele não é os pontos da Ibovespa, porque a Ibovespa está a mais de 100 mil pontos. Isso aqui, na verdade, é um gráfico que dá para a gente ter uma noção de quanto a bolsa subiu em vários governos. Para você ter uma ideia, nos militares estava 1.129 em 85 e o Fernando Henrique em 2002 estava uns 5 mil, o que dá para entender que valorizou ali umas 5 vezes, desde dos militares até o Fernando Henrique. E no PT ficou 24 mil pontos, valorizou umas 5 vezes mais ou menos ali. E do Bolsonaro manteve a alta ali, os ganhos passados. Esse aqui é muito importante, porque o Brasil viveu uma época inflacionária muito gigantesca e a inflação no final de cada governo. Isso aqui eu peguei do Banco Central mesmo, dados históricos. Os militares entregaram em 85 242%. A gente veio com uma inflação altíssima ali no final dos governos militares. O Fernando Henrique, o maior mérito dos tucanos do PSDB foi acabar com a inflação. Eles entregaram em 2002 de 2 dígitos só, 12%. E o sonho do brasileiro, todos os economistas da sociedade inteira, era ter a inflação de um dígito. Com a Dilma ficou 5,91 em 2013, no final do primeiro mandato da Dilma. E agora o Bolsonaro está entregando menor ainda, uma taxa também de um dígito, menos de 5%, 4,52%. Né? Agora, no final da pandemia, né, subiu um pouco a inflação, mas é um fato ali desse fato extraordinário da pandemia. A gente tem que levar em consideração que o governo tá conseguindo aí manter a inflação, a sensação da população nos alimentos, no combustível, um litro de gasolina, igual eu faço também essas ressalvas, tem a pandemia, que é um fato totalmente extraordinário, e a gente tem que levar em consideração todos esses fatores aí na hora de analisar. Também é interessante para a economia o valor
do dólar em real, né, do real e o dólar. Nos militares não tem como comparar porque tem que fazer algumas contas meio complexas. O importante é comparar do plano real para frente. Então eu nem fiz questão de comparar os militares de 85 para comparar do plano real para frente também. Então o Fernando Henrique entregou o dólar a 3,73 em dezembro de 2002. No final da Dilma, do Dilma 1, no primeiro mandato, em dezembro de 2014, 2,67. E agora, no final do Bolsonaro, julho de 2021, o dólar está 5,08. Esse dado é muito relevante para as importações, exportações, para a balança comercial, para os custos dos produtos, enfim, isso aqui mostra a saúde da economia como um todo também, é muito relevante esse fator aqui. Eu acho que a desvalorização do real foi muito grande, mas a política do Paulo Guedes é de manter o câmbio totalmente livre, então isso daí, né, deixou o dólar aí um valor, mas pela alta não é uma alta tão grande assim, vamos dizer assim. Se no Fernando Henrique estava 3,73, no final do primeiro mandato da Dilma em 2014, 2,67, 5 também não é muito também uma diferença tão grande assim relevante. Enfim, o último dado do estudo é a dívida do setor público em relação ao PIB. Os militares em 85 entregaram 35% a dívida líquida em relação ao PIB. O Fernando Henrique em 2002 entregou em 76%. A Dilma, até onde vai o estudo aqui, foi em 2014 63%, mas no final do Temer ele entregou com 77%. Então, assim, esse dado aqui vai até o Dilma 1, né, 2014, que foi a compilação principal dos dados. Eu não tirei, não quis distorcer nada, nem omitir nada. Eu só tirei o governo Temer e o Lula e o segundo mandato da Dilma porque teve um impeachment no meio do mandato e teve o governo Temer. Mas eu gostaria de dar essa ressalva que o Temer entregou o Brasil com 77% do PIB, a dívida, e ela com perspectiva de chegar a 80, 90. Então, assim, o Paulo Guedes, parece que olhando o gráfico ele está 86% do PIB, mas na verdade ele está fazendo várias reformas para conter essa alta da dívida. Então, assim, o governo Temer, na verdade, aumentou a dívida de forma extraordinária, aí fizeram aquela questão do teto dos gastos e vem essa perspectiva. Bom, é isso. Espero que tenham gostado do estudo. Eu vou deixar o link do escrito para vocês. E deu muito trabalho fazer esse estudo. Ele é simples, mas é legal para a gente comparar o que realmente cada governo entregou de resultados práticos, né? Economia, dados relevantes que afetam realmente a vida aí da população. Bem-vindo ao canal Chester News e fiquem com Deus aí. Um abraço a todos.